É um prazer participar dessa jornada e o título da minha apresentação é Experiência e o Agenciamento Discursivo do Professor no Mercado da Formação Universitária no Brasil. Essa discussão é derivada da minha tese, uma tese defendida com tutela no campo das ciências da educação e da formação numa perspectiva da psicanálise. O título de minha tese Os impasses do ensino superior privado, professor e a perversão do laço formativo. Uma tese em que eu vou mostrar que a mercantilização da formação universitária contribuiu para que estudantes e professores elas entrassem em uma montagem perversa, uma certa forma de complacência neurótica, como um protótipo de um casal em que cada um dos parceiros, o professor e o aluno, tenta se manter numa espécie de posição de rejeição, uma castração simbólica, que a gente chama também de limite, de psicanálise, que estrutura a relação do sujeito com um grande outro. Então, o professor se instrumentaliza nesse contexto da mercantilização da formação para fazer esse mercado capitalista gozar, né? esse mercado veloz, esse mercado que parece não ter apetite e freio para o seu próprio curso. Então, essa discussão do trabalho docente me interessa, docentes que trabalham especificamente em instituições de caráter tão somente mercantil. Nós temos um ensino superior bastante diverso no Brasil, então nós temos instituições privadas filantrópicas, temos instituições de capital aberto, temos instituições de sociedade anônimas também, mas eu me interesso na minha tese, na minha discussão que eu propus, em escutar professores que exercem a docência nessas instituições que hoje participam do mercado da Bolsa de Valores, né? Do ponto de vista histórico, examinando o percurso da redemocratização do Brasil, em que grande parte das políticas públicas e sociais visaram reconhecer, criar condições no laço social para reconhecer esse grupo minoritário, né, principalmente jovens oriundos das classes populares. O governo de esquerda contribuiu também bastante por esse processo, ajudando a, por exemplo, criar vagas através do programa Universidade para Todos, as universidades privadas, faculdades privadas, que foram bastante beneficiadas dessa intervenção do governo, né, no sentido de oferecer, criar uma condição de acesso mais democrático à universidade. Então, dentro de todo esse contexto, o professor que eu escutei nesse percurso da minha tese, da minha pesquisa, eles me contam um pouco de sua experiência, de como eles se sentem expropriados de poderem se enunciar, porque essa expropriação dessa condição de poder professar a sua própria experiência tem a ver com o tratamento dado à educação e à formação como mercadoria. Então, nesse contexto, o professor ele se agencia como mercador, o aluno como cliente, se trata de um certo balcão de negócio. Então, o que nós observamos é que é um modo de docência compatível com essas regras do ethos mercantil aplicado à formação universitária. A pobreza da experiência tem a ver também com o fato de que o trabalho ele fica empobrecido pelas próprias condições das contingências dos contratos, né, de trabalho horista, né? A pobreza também tem a ver como cada um se articula nessa relação em que o conhecimento é tratado, além de mercadoria, tem-se uma ideia, a partir da incidência da tecnologia da informação, de que a formação ela se dá apenas numa relação de processamento de informação, em que esse paradigma auto-institucional em que o aluno faz a gestão de si, sem suposição de saber ao outro, né, o professor, sem construção de referência e estabelecimento dessa transferência e suposição de saber,
Então, a formação a construção dessa experiência universitária ela é tida como um balcão de negócios, né? Então, o professor se valoriza mais a presença objetiva do professor do que a presença subjetiva dele, né? Então, há uma espécie de que o slogan que o cliente tem sempre a razão e, nessa perspectiva, o conhecimento é visto como informação a ser consumida, essa relação que se estabelece com o conhecimento como se tratasse de um balcão, de um guichê. Portanto, não há enigma a ser decifrado nesse sentido. Então, os professores vivem nesse contexto de berlinda, né? Os contratos precários por conta mesmo da própria dinâmica de conseguir construir balcão de horas de aula para poder se manter inserido nesse mercado do trabalho, né? Então, nos surpreende que a evolução também tecnológica ela trouxe consigo uma certa pobreza da experiência, né, que tem a ver com o professor pode se agenciar e transmitir algo de si nesse contexto de uma educação mercantilizada, né? O curioso é que se pede ao professor que ele se abdique de se enunciar, né, e, portanto, não há uma espécie de suposição, de enigma a decifrar e o que se evoca é que essa presença do professor seja cada vez mais objetiva e reduzida aos scripts de uma certa transmissão, mas transmissão sem sujeito, né? Transmissão sem experiência, transmissão sem tradição. Ou seja, trata-se de uma formação em que o conhecimento ele fica desterritorializado de uma certa marca simbólica, né? Marca simbólica em que o aluno também é convocado a trazer para a experiência algo de si para essa formação, né? E o professor poderia aí se agenciar e poder também trazer aquilo que tem a ver com a transmissão de uma certa tradição, né? Da passagem de mestre a discípulo. Então, no contexto da incidência, quer dizer, as instituições mercantis, elas perceberam que hoje, com a oferta de 40% das disciplinas podem ser transmitidas no formato do ensino à distância, o mercado educacional entendeu que está aí uma grande possibilidade de poder fazer transmissão, mas sem a presença subjetiva do professor, né? Sem implicação, ou participação, ou enunciação do professor. Eu recupero uma fala de Walter Benjamin, né, que ele vai falar sobre a pobreza da experiência, né? O Walter Benjamin ele vai dizer que ele precisou um diagnóstico em relação à nossa época, e ele vai dizer que uma nova forma de miséria ela surgiu com esse monstruoso desenvolvimento da técnica, monstruoso entre aspas, né, pensando no contexto dos benefícios hoje também, e que o que constatamos é que vivemos uma pobreza da experiência, e essa grande pobreza ela recebeu hoje um rosto nítido e preciso comparado a um certo mendigo medieval. E essa pobreza ela nos impele a construção aí de laço, né, a estabelecer algo novo e nos contentamos com pouco. Essa a ideia do Walter Benjamin. Ou seja, então, nesse debate da financiarização da educação e no mercado, a educação do ensino universitário, a educação é apenas uma forma, o professor ele acaba sendo expropriado da experiência de poder enunciar algo de si, do seu desejo, tem a ver com uma transmissão. Essa é a ideia que eu queria conversar um pouco nesse debate, dessa jornada, e desejo uma longa e boa jornada para todos nós.